Hora de falar sobre o Vasco da Gama e repercutir uma especulação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Félix Torres, do Corinthians, poderia virar reforço. Confesso que achei estranha a história, especialmente porque o Vasco nesse momento está sem técnico. E não imagino que o Marcelo Santana e o Pedrinho iniciariam tratativas com qualquer reforço sem o aval do técnico. Vale a lembrança também de que não há necessidade de acelerar qualquer processo de contratação por agora, levando em consideração que a próxima janela só reabre em junho e ela é bem curtinha, de 2 a 10 de junho. Em julho, que aí sim abre-se uma janela um pouco maior, com mais tempo para que os clubes possam fazer contratações. Para piorar essa especulação em relação a Félix Torres e Vasco, dá para dizer que é o tipo de operação que não cabe hoje no bolso do Vasco. Embora o Corinthians admita prejuízo para negociar o equatoriano, que foi comprado por 36 milhões de reais, não dá para descartar, não dá para acreditar numa negociação inferior a 20 milhões de reais. E o Vasco hoje não tem capacidade para um investimento desse tamanho. Cruz Maltino, que segue em tratativas com o técnico Fernando Diniz, a questão do salário segue sendo o grande impeditivo. Alguns setoristas do Vasco chegaram a cravar o acordo entre as partes nessa segunda-feira. Eu não tenho essa informação, sei que as conversas continuam, que o Pedrinho quer muito contratar o Fernando Diniz e a tendência é que isso aconteça. Mas até amanhã dessa terça-feira, o martelo ainda não havia sido batido. E a saideira sobre o Cruz Maltino também cheguei a dizer para vocês no vídeo da tarde dessa segunda sobre um racha entre Edmundo e Pedrinho. E o Edmundo, em seu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, contou que foi retirado do grupo Sempre Vasco e que a partir de agora será uma oposição ao Pedrinho e que um dos objetivos dele na próxima eleição é impedir que o Pedrinho consiga a reeleição. O tema principal vai ser o rompimento político do Edmundo com a Sempre Vasco ou apenas com o Pedrinho. Vou explicar para vocês o que aconteceu nesta segunda-feira. Mas começo falando sobre o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã. O noticiário ontem à noite estava fervendo, os grupos do WhatsApp também em relação a essa guerra política, né, que foi deflagrada no Vasco da Gama por parte do Edmundo, mas tem jogo amanhã. E jogo importantíssimo pela Sul-Americana, fora de casa, lá na Venezuela, a delegação já está por lá. O time enfrenta o Puerto Cabello, que é um adversário fraco, mas o Vasco tem que fazer valer dentro de campo o que ele fez em São Januário. O placar foi magrinho, porque o goleiro pegou pra caramba no jogo de ida, mas dá para o Vasco pegar e passar com autoridade, ganhar 3 pontos fora de casa do Puerto Cabello, que impôs muitas dificuldades ao Lanús, logo na estreia da Sul-Americana. O Lanús estava inclusive perdendo, foi buscar um empate, mas o Vasco tem que fazer valer a sua força, o seu melhor momento técnico em relação à equipe venezuelana. Uma outra informação, Lucas Freitas não foi com a delegação, ele está com um problema no pé, na fascite plantar, está fora do jogo, aliás, provavelmente nem contra o Vitória, né? Contra o Vitória o Vasco não tem o Paulo Henrique, está suspenso, mas o Lloyd Augusto viajou. Fez um exame de imagem ontem, ainda em Brasília, nada detectou, e ele viajou com a delegação. A pergunta é, se ele sentiu, se foi um aviso, vale a pena colocá-lo em campo por alguns minutos, em determinados momentos, contra o Puerto Cabello? Ou será melhor deixá-lo tratando lá, com o departamento médico do Vasco, a fisioterapia que está por lá, voltar com ele para o jogo com o Vitória? Nem vai para o banco. Se é para pensar em poupar, como foi o Verratti, é melhor olhar para frente. Ele entrou bem contra o Palmeiras. Foi uma perda que o Vasco teve naquela partida. Bom, antes de falar sobre Edmundo e Pedrinho, eu quero fazer um convite super especial para você, porque rodada do meio de semana é de Libertadores, é de Sul-Americana, tem muitos jogos importantes e todos eles passam aqui, ó. KTO.bet.br, tá passando aqui o QR Code, eu vou deixar no comentário fixado o meu link para você dar aquela moral. Apostar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Lembre-se, ganhar ou perder vai fazer parte do jogo, então não acho que você vai virar um apostador profissional que vai ganhar dinheiro com isso, vai deixar o seu trabalho, não, isso é burrice, não seja burro, brinque, divirta-se,
Eu, por exemplo, no último fim de semana, coloquei R$ 3 em placares exatos. Se ganhasse, iria lá em cima, mas um deles não deu, eu perdi R$ 3. Isso é apostar com responsabilidade. Fechado? E não esquece, tem a Liga do Milhão. Maior pontuador, o cara que imitar mais, pontuar mais, vai levar R$ 1 milhão no final do ano. Então, você está convocado, vamos juntos. Bom, deixa eu falar sobre o assunto que tomou conta dos grupos do WhatsApp, principalmente aqueles que gostam muito da parte política, né, que vivem esse assunto na sua efervescência, gostam saboreiam esses temas, né? Eu tenho minhas restrições, mas ontem o Edmundo, na live do canal dele, do Mundo Ed, resolveu abrir o coração e revelou que foi expulso do grupo do WhatsApp da Sempre Vasco. A Sempre Vasco, só para contextualizar e que todos possam entender, a Sempre Vasco é um movimento político, é um grupo político criado em 2010, que foi oposição às gestões do Eurico, do Campelo, do Salgado e sempre tentando, via Júlio Brandt, na candidatura, emplacar um presidente. Já são 15 anos de militância. Pedrinho e Felipe entraram depois do Edmundo, segundo Edmundo, ele é um dos fundadores. E o Edmundo, mesmo não estando na gestão, ele estava no grupo do WhatsApp. Imagino eu que dentro desse grupo muitas coisas venham a ser tratadas. E o Edmundo passa a ter conhecimento porque está no grupo. Pois bem, segundo o Edmundo, o Pedrinho o retirou do grupo. Isso para ele foi o estopim de uma guerra que ele acaba de declarar contra o presidente do Vasco. Que guerra é essa, Azevedo? Eu vou explicar. Edmundo diz o seguinte, abre aspas, se ele quer porrada, agora a porrada vai comer. E eu não sinto, ele sente. Sei de muitas coisas que o torcedor gostaria de saber. Não me queira como inimigo. Eu já avisei isso a ele, fecha aspas. Resumindo, o que trouxe o Edmundo na live do canal dele. O Pedrinho não se manifestou, o Pedrinho está com a delegação na Venezuela. O Edmundo disse que o Pedrinho está muito soberbo, está muito marrento, deu o poder e conheça a pessoa, enfim. Diz que agora ele quer saber quem ainda sempre vai estar ao seu lado, quem não está. Cara, bom, isso todo foi o cenário que eu passei para vocês poderem entender, para quem não acompanhou. Eu, Fábio Azevedo, vou falar porque sou amigo dos dois. Esqueçam o ídolo Edmundo, esqueçam o presidente Pedrinho, eu era amigo dos dois, né? Antes dessas funções. Claro que a minha profissão trouxe essa possibilidade de conhecer os dois, de conviver, de ser amigo, de jogar bola. Inclusive fomos campeões, eu e Edmundo, jogando pela Band. Mas assim, cara, eu fico muito triste. Eu, Fábio Azevedo, fico muito triste quando dois amigos e dois ídolos do mesmo clube que eu torço, que é o Vasco da Gama, acabam brigando. É claro que você vai dizer assim, pô, mas o Pedrinho não brigou. Quem veio a público e brigou foi o Edmundo. Ok, mas qualquer que tenha sido uma atitude interna que tenha levado a esse rompimento externo, me entristece. Porque vejo nesses dois caras de muita representatividade, hoje um é o presidente e o outro para mim tinha que ser o embaixador do Vasco para onde o Vasco fosse. O Edmundo é uma figura que, Vasco, Edmundo, Roberto Dinamite, Vasco, são palavras que se associam, marcas, né? Vasco, Edmundo, Vasco, Roberto Dinamite. Então assim, mas nesse momento em que o cenário político fala mais alto, em que ele se sentiu alijado do processo, ficou muito pé da vida com a saída do grupo e declarou mesmo, disse que agora é guerra contra o Pedrinho. Sabe quem perde com isso tudo? Sempre o Vasco. Não é a Sempre Vasco, é sempre o Vasco. Porque aquela expressão que está no nosso hino não entra em campo, a união. Essa palavrinha que parece tão difícil no Vasco. Não quero julgar quem tem razão, não cabe a mim julgar, porque eu não sei todos os fatos. O Edmundo trouxe o lado dele, o Pedrinho ainda não trouxe o dele, e mesmo assim, cada um conta do seu jeito. Mas como torcedor, que foi para a arquibancada cantar muitas vezes, é Edmundo, qual é, a gente fazia, lembra? Pedrinho, embaixadinha, chocolate, cara,
quantas vezes eu e você, torcedor, fomos para a arquibancada gritar por eles. E hoje, eles estão gritando, ou pelo menos um deles. Isso me entristece. Isso mostra que o Vasco não tem um dia de paz. E o Vasco não consegue se unir. A partir do momento em que o Vasco consiga se unir, o Vasco será uma potência mundial. O Vasco é um clube deteriorado, é um clube separado, fragmentado, e que muitas pessoas não pensam no bem Vasco.